Muito bem, gente. Psicogênese da língua escrita, novamente. O livro Falácia Socioconstrutivista. Bom, para quem não vê, não sabe ainda, não viu, não sabe ainda, o livro chama A Falácia Socioconstrutivista, da Simone Benedetti. E o capítulo 2 começa com Psicogênese da língua escrita. Psicogênese da língua escrita foi um livro escrito por Emília Ferreiro. Emília Ferreiro, para quem não sabe, fugiu da Argentina na década de 70, senão os militares iriam matá-la, que ela era uma comunista subversiva. E eu fui um dos professores que, em 1990, foi um dos primeiros que leu a Psicogênese da língua escrita. Tive o capricho de comprá-lo e lê-lo inteirinho. E abracei de coração a teoria do socioconstrutivismo, da Psicogênese da língua escrita. E fui enganado, como muitos outros professores, como se aquilo fosse o melhor do melhor do melhor. Bom, ela inicia falando sobre os métodos analíticos, porque duas teorias, e fala outras teorias mundiais parecidas com a psicogênese da língua escrita, tipo uma Welle-linguagem, e também outra teoria, o socio-interacionismo de Vygotsky. Eu tenho um vídeo sobre o Vygotsky aí. Quem foi Vygotsky e o que é o socioconstrutivismo, eu agradeceria se vocês assistissem, tá? Essa primeira das teorias foi criada pelo psicolinguista inglês Frank Smith, né? E foram expressas em suas principais obras: Understand Reading, em 1975, Psycholinguistics and Reading, 1973, Reading, 1985, Writing and the Right, 1994. E foi também influenciado pela obra do linguista Noam Chomsky. Se eu não me engano, se eu não muito me engano, esse Noam Chomsky é um comunista de carteirinha. Os métodos de alfabetização seriam nocivos e deveriam ser evitados. Tanto para Smith quanto para Goldman, os programas e métodos de alfabetização seriam nocivos e deveriam ser evitados, bastando oferecer aos alunos material escrito estimulante em situações motivadoras de leitura e escrita. Esses autores, assim como Vygotsky, Emília Ferreiro, Piaget e todos os outros, têm a falsa impressão e falsa teoria de que a aprendizagem da escrita é como a aprendizagem da linguagem, é inata, a pessoa já nasce com ela. E a coisa não é assim. A linguagem ela tem que ser ela é aprendida inatamente, já nasce com a pessoa geneticamente a habilidade para aprender a língua. Mas a aprendizagem escrita ela não é inata, ela tem que ser adaptada para que o nosso cérebro possa entender e conseguir ler e escrever. Ficou evidente que o cérebro das crianças já vinha biologicamente pré-programado para adquirir a linguagem verbal, o que é realmente um fato biológico. Não precisam ser assim ensinadas, assentam-se no aparato cerebral inato e não na aprendizagem cultural.
Contudo, a interpretação desses conceitos schonkianos, feitos pelos cientistas sociais, pedagogos e psicopedagogos, bem como sua posterior aplicação em abordagem e metodologia de ensino, foram absolutamente equivocadas. Fundamentar o maior equívoco dos teóricos do WL e deu margem para fundamentar o maior equívoco e posteriormente, fundamentar o maior equívoco dos teóricos do WL e posteriormente do socioconstrutivismo, a equiparação da natureza da linguagem verbal fala com a da linguagem escrita. Isso que eu já acabei de falar, né? A psicóloga argentina Emília Ferreiro doutorou-se na área de estudos da linguagem, sob a orientação do psicólogo suíço Jean Piaget. Então, ela se especializou na área da linguagem e não especificamente na área da escrita, né? Além do enfoque ideológico também, né? Usar os movimentos de renovação educacional como o da Escola Nova, também chamado Escola Ativa ou Escola Progressista, cuja prioridade era a atividade, a motivação e o interesse espontâneo do aluno em relação ao conhecimento. Para Piaget, decorreria da ação do sujeito no mundo, da ideia tão difundida nas pedagogias ativas de que os alunos, ao invés de receber ensino explícito e conteudista, devem agir com autonomia diante do próprio aprendizado, que é um grande dos equívocos. Tem que dar conteúdo para o aluno, tem que dar muito conteúdo para o aluno. É um grande crime as pessoas acreditarem que é uma educação depositária, que fica depositando as coisas, né? Já está chamada pelo Paulo Freire educação bancária, né? No Brasil, esse trabalho foi publicado no ano de 1985 com o nome de Psicogênese da Língua Escrita. Após sua publicação, a psicogênese da língua escrita passou a ser considerada, equivocadamente, um marco científico e definitivo na história da alfabetização do Brasil e da América Latina. Uma revolução conceitual que veio por seus tradicionais e obsoletos métodos de alfabetização. Contudo, ambas as teorias cognitivas, a de Piaget e a de Ferreiro, foram equivocadamente adaptadas e usadas na educação como fundamento teórico para endossar determinadas práticas pedagógicas e organizações curriculares. Antes de mais nada, a perspectiva psicogenética de Ferreiro levou a considerar a alfabetização não como um aprendizado, uma aquisição cultural, mas sim como uma fase universal do desenvolvimento cognitivo humano, tal qual a aquisição da linguagem verbal fala. E esse que é o equívoco que eu falei no início, né? Eles confundiram a fala, o nosso cérebro pronto para a fala, com o nosso cérebro pronto para a alfabetização, que isso não ocorre. O nosso cérebro de primata ele não está adaptado a ler e escrever. O ler e escrever tem que ser adaptado ao nosso cérebro para que nós consigamos aprender a ler e escrever. O aprendizado da leitura escrita passou a ser entendido como um processo espontâneo. Concebe-o como decorrente do desenvolvimento cognitivo intrínseco da nossa espécie, tal como o desenvolvimento da fala. Na pedagogia construtivista, inclusive, a função da prática docente não seria o ensino diretivo e explícito, a transmissão de informações. Ao contrário, seria a intervenção ou mediação por meio de questionamentos e reflexões que estimulassem a ação autônoma da criança em relação ao objeto de conhecimento. O construtivista, portanto, prioriza ao máximo o papel do aluno, da mesma maneira que condenam inteiramente o ensino explícito, diretivo e sistematizado dos métodos de ensino. E ai do professor que não fazer isso.
Ai do professor que começa a ter síndrome de Burnout, se sentindo se queimando porque não consegue ensinar nada para ninguém, porque eles não deixam com esse método absurdo de ensino. A tendência à escrita silábica não ocorre nas crianças de língua como o inglês, por exemplo, nas quais o nome das vogais não é ouvido com frequência e facilidade. Ou seja, no alfabeto brasileiro, tem a fase alfabética, né? Deixa eu ver aqui. A escrita silábica, no qual para cada sílaba é uma letra, né? Aqui foi observado que no idioma inglês não ocorre essa fase, né? A criança atinge a fase alfabética e é considerada alfabetizada, ainda que nem de longe domina a escrita ortográfica, que também não lhe é sistemática e progressivamente ensinada. Segundo os especialistas, e as escritas a seguir representam as de uma criança a caminho da escrita alfabética. Né? Um monte de rabisco. Dessa forma, os construtivistas modificaram ou ampliaram a concepção alfabetizadora equivocada dos métodos globais, na medida em que passaram a considerar como escrita qualquer combinação de letras que a criança afirmasse ser a transcrição de uma palavra, mesmo que a grafia nem remotamente se aproximasse da escrita correta, o que sempre denominaram como escrita espontânea. Além de reforçar uma estratégia de pseudo-leitura. A criança finge que lê. Ao invés de o professor ensinar e ajudar seu aluno a aprender, passa a ter que estudar e analisar as produções escritas, não convencionais dos alunos, até descobrir quais são suas hipóteses de leitura. As sequelas desse equívoco são facilmente perceptíveis pelo desempenho ortográfico e leitor dos alunos brasileiros nas provas nacionais e internacionais de leitura e escrita. Eles não aprenderam a ler e escrever, pois não foram ensinados. Segundo Soares, Magda Soares, a grande pedagoga do Brasil, a primeira grande mudança de paradigma na área de alfabetização no Brasil aconteceu no final do século XIX, com a oposição entre os métodos sintéticos tradicionais e os analíticos inovadores. Mas como tudo pode sempre piorar, as ampliações teóricas da área educacional não pararam de apresentar cada vez mais novos paradigmas. Definir exatamente quando e como um movimento pedagógico construtivista, tentativa de adaptar e aplicar as ideias da PLE no processo de ensino-aprendizagem, começou a se transformar no socioconstrutivismo é um desafio. Infelizmente, de áreas não científicas. Letramento, multiletramento, teorias críticas do currículo, pedagogias críticas de histórico-críticas, pedagogia de projetos e etc. A pedagogia de projetos aqui sendo criticada. Não pode. Na PLE, Psicogênese da Língua Escrita, a alfabetização é construída a partir da interação do sujeito com o meio. Casou perfeitamente com outra perspectiva socio-interacionistas, ainda que houvesse significativas divergências conceituais entre as teorias. A principal delas é, sem dúvida, a teoria do desenvolvimento do psiquismo humano de Vygotsky. Da teoria da aprendizagem social, os teóricos da aprendizagem social defendem, tal qual Vygotsky, que a essência propulsora do progresso cognitivo é a interação social. A aprendizagem por conflito sociocognitivo fundamenta-se na perspectiva da maturação biológica e hereditária do indivíduo. A perspectiva de Vygotsky é do marxismo dialético, ou seja, sócio-histórica. Vygotsky coloca a linguagem e os conhecimentos historicamente construídos no centro do processo de desenvolvimento do psiquismo humano. Habilidades cognitivas humanas como resultado das relações do indivíduo com o meio, mediadas pela linguagem.
Já evidenciaram que Vygotsky estava equivocado. Não é a linguagem que engendra o psiquismo humano, mas exatamente o oposto. É a natureza do pensamento que configura a natureza da linguagem, isto é, são as habilidades ou especificidades do pensamento humano. Classificação, categorização, sequenciação, generalização, agrupamento, raciocínio lógico, pensamento simbólico, etc., que engendram a linguagem e toda a sua estrutura morfossintática. Foi a linguagem que se desenvolveu do ponto de vista evolutivo, a partir das características intrínsecas do pensamento humano, e não o contrário, como afirmam os cientistas sociais. Assim como Piaget, Vygotsky também fundamentava sua teoria do desenvolvimento cognitivo na perspectiva interacionista. Muito bom! E ela continua batendo na mesma tecla. Constituem teorias cognitivas e não teorias pedagógicas ou métodos de ensino, embora tenham servido, infelizmente, como fundamentação para o desenvolvimento de inúmeras propostas curriculares e didático-metodológicas. Ela acabou sendo adaptada e transformada em diretrizes curriculares e metodológicas, fundamentando as práticas pedagógicas denominadas naturais ou de imersão. Na perspectiva socioconstrutivista, o ensino transmissivo conteudista é altamente rejeitado em favor da autonomia do aluno diante da própria aprendizagem. O professor torna-se mediador do processo de interação, sujeito meio, e o aluno torna-se sujeito ativo ou autônomo, e não mais um ser passivo ou receptivo de conhecimentos prontos. Os métodos tradicionais de alfabetização seria justamente o fato de priorizar o aprendiz e seu trabalho conceitual espontâneo de construção do próprio conhecimento, e não o ensino externo ou método. Além disso, uma supervalorização das interações sociais e do agir do aluno, em detrimento dos próprios conteúdos, das atividades e do ensino explícito. Sem nenhuma preocupação com o verdadeiro impacto dessas reflexões na realidade do ensino nacional, a ampliação da alfabetização passou a ser cada vez mais entendido, conforme ia se entrelaçando mais e mais com as teorias progressistas, a partir dos meados da década de 1980, fundamentando a criação e organização de inúmeros modelos pedagógicos, documentos oficiais e diretrizes curriculares de diversos países do Ocidente e, em especial, do Brasil. Sob o argumento de que a sistematização progressiva de conteúdos específicos por meio de métodos, bem como o ensino explícito do princípio alfabético, seriam procedimentos artificiais e mecanicistas, que não considerariam a criança como sujeito da própria aprendizado, o novo paradigma educacional implantou na prática a cultura anti-ensino, anti-transmissão de conhecimentos prontos em todos os sistemas de ensino do país, públicos ou privados. Infelizmente, o socioconstrutivismo passou a ser o aporte teórico não apenas dominante na área educacional brasileira, praticamente absoluto. Foram acatados como verdades científicas incontestes, baseados, especialmente no que se refere à alfabetização, baseados numa aberração conceitual. Os documentos oficiais do MEC sobre a alfabetização, em especial os PCNs, retiraram qualquer objetividade na avaliação da alfabetização dos alunos, obscurecendo a realidade da falta de ensino, camuflando problemas de aprendizagem e o próprio analfabetismo decorrente do não ensino, diante dessa falta de critérios que definem o que é de fato estar alfabetizado. A escola passou a considerar e aceitar o avanço de alunos analfabetos pelas séries posteriores do ensino fundamental, considerando-os como alfabetizados, ainda que não apresentassem uma escrita convencional. Tratou-se de uma irresponsabilidade sem tamanho, cujos danos têm sido arcados pelos próprios alunos e por toda a sociedade. Ainda que as pesquisas e estudos experimentais empíricos e de neuroimagem refute não apenas a universalidade das fases de desenvolvimento da escrita, descritas pela PLE, mas também sua própria existência. Tal perspectiva teórica permanece fundamentando toda a estrutura curricular da educação brasileira.
O que ele está querendo dizer aqui, que ela está querendo dizer aqui, que tem modernas descobertas pela neuroimagem, que quando, por exemplo, a criança começa a ler ou a escrever, um determinado lugar da mente dele começa a ficar tendo iluminação. Então ele sabe que parte do cérebro que utiliza para aprender a ler e escrever. Como também ilustra a confusão entre a natureza do ensino explícito e necessário para o aprendizado e o mau ensino. O fato de usar métodos ou cartilhas para alfabetizar não implica que o ensino será descontextualizado, não significativo ou não compreensível para a criança. Pelo contrário, métodos são instrumentos organizados justamente para facilitar o processo de ensino-aprendizagem, organizando-o em etapas que vão do mais simples ao mais complexo. Se o ensino mesmo que com treinos e atividades específicas não cumpre esse papel, então temos um mau ensino. Um deslumbramento diante da descoberta autônoma do princípio alfabético pela criança. O principal efeito dessa ignorância científica é a perda de tempo escolar, com atividades destinadas a levar os alunos a descobrirem a diferença entre a escrita e outras formas de registro gráfico. O argumento é de que a alfabetização não deve se basear em atividade mecânica, repetitiva e descontextualizada, tal como são apresentadas nas cartilhas, sejam elas sintéticas ou analíticas. Deve antes partir de um contexto significativo para o aluno, um contexto de uso real da linguagem. Por meio do ensino explícito, do desenvolvimento da consciência fonológica e do treino da decodificação, grafema-fonema, para sua automatização. Passaram a ser perdidas inteiramente e desperdiçadas com atividades não apenas inúteis, mas também prejudiciais ao processo de aquisição da leitura escrita ortográfica, tal como o reconhecimento global de palavras em textos significativos ou motivadores. Como podemos ver, ela mostra os exemplos. Estudos atuais da área da ciência cognitiva da leitura têm evidenciado que a consciência fonológica é o preditor de sucesso mais importante em leitura. Consciência fonológica é a consciência do som das letras, tá? Que é o contrário do método socioconstrutivista, que ele parte da palavra para as letras, ou até de texto para palavras e de palavras para letras. Sistemático e explícito da consciência fonológica reduz a incidência de atraso no desenvolvimento da leitura. E diante desses estudos, países como Inglaterra e Estados Unidos passaram a organizar seus currículos segundo os pilares do ensino da leitura: consciência fonêmica, fônica, vocabulário, compreensão e fluência. Infelizmente, nossas crianças há décadas não têm recebido o ensino de que necessitam, porque o domínio socioconstrutivista tem mantido a área educacional refratária às novas descobertas sobre a natureza da leitura escrita. Trata-se simplesmente de um desensino, pois a ação docente limita-se a analisar a escrita das fases silábicas e silábico-alfabéticas, organizar situações significativas de escrita espontânea ou fazer intervenções que levem a criança a descobrir a escrita por si mesmo, a conquistar a base alfabética, a construir seu conhecimento quando poderia simplesmente ser ensinada. A confusão da alfabetização, domínio do sistema de escrita com a dimensão social e discursiva da língua, ou usos e funções sociais da linguagem, procedendo por meio de novos conceitos como o de letramento, há uma inversão do ensino ao incluir a função semiótica da linguagem antes da aprendizagem do código escrito. A confusão entre a natureza inata da aquisição da linguagem verbal, fala, com a natureza cultural aprendida da linguagem escrita. Ideologização do ensino, negação do ensino explícito, direcionamento e sistemático, relativismo pedagógico, falta de sistematização progressiva dos conteúdos e, portanto, na total desestruturação dos currículos, nas práticas pedagógicas equivocadas, descrita do próprio nome,
cópia e reescrita de textos, escrita de listas de palavras, leitura e escrita espontâneas, trabalho com projetos temáticos, uso de gêneros textuais como unidade de ensino na alfabetização, dentre outros. Muito bem, gente, eu acho que deu para entender o problema do socioconstrutivismo. Fora a ideologização e doutrinação, né? Ideológica, fora todo esse problema com respeito ao fanatismo comunista, esse povo que eles devem se desconfiar qual que é que eles pretendem, né? Então é isso. Esse é o vídeo que eu deixo para vocês. Por favor, dê um joinha, se inscrevam no canal, divulguem o vídeo. Eu agradeço muito. Não custa nada dar um joinha aí, por favor. Cada um que chega aí, eu agradeço muito. Mas por favor, dê um joinha para mim aí. Muito obrigado. Até a próxima.